Você é muito bem-vindo a essa semana especial, jovem, com esse tema, né? O Jesus abundante, a vida que transborda. Bom, durante essa semana estamos iniciando hoje, na verdade, uma boa e longa jornada, né? Serão 8 dias e eu quero desafiar você a estar aqui todos os dias. Sei que todo mundo que vem fazer semana de oração deve falar a mesma coisa, né? Mas o que nós vamos experimentar aqui é uma mensagem só, de hoje até o próximo sábado, dividida em 8 partes, né? Capítulos diferentes, livros diferentes, mas há uma linha de raciocínio por trás, para que você tenha o conteúdo completo, é necessário que você venha todos os dias, ok? Então, quero fazer já esse combinado com você, para que essa semana seja especial. E durante a semana também, eu e a Poliana deve estar por aí com a Esté, a gente vai contar um pouco do nosso testemunho dos anos que a gente passou na África, né? Então, são 2 razões. Ser alimentado pela palavra de Deus está aqui. Ser alimentado pela palavra de Deus e também ouvir aí algumas boas histórias. Mas é um prazer estar com vocês aqui. Essa igreja é especial para mim desde quando eu cheguei, não só porque foi a primeira que eu vim, mas porque foi o pequeno grupo que me acolheu assim de cara, né? O pequeno grupo Eternos. Segunda semana, a Larissa convidou a gente para ir e de lá a gente não parou mais, né? Então, é uma família. Mas é bom estar com vocês aqui, uma igreja especial, colegas de trabalho, meu orientador de TCC, logo ali no cantinho. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Deve estar me analisando ali, mas está tudo bem. Gente, eu quero começar então com a primeira parte do testemunho, né? Pode colocar aí o PowerPoint de sábado. Como eu disse, durante os dias dessa semana, a gente vai contar um pouco da nossa experiência lá do outro lado do mundo, né? Nos confins da Terra. E até sábado que vem você vai estar especialista em missão. Vai estar respondendo qualquer pergunta que tiver sobre a África. E eu já quero fazer uma pergunta para ver se vocês, antes de eu começar, se vocês estão afiados, né? Qual que é a capital da África? Qual? Eu vi alguns nomes que me preocuparam, mas alguns que me deixaram feliz, né? Isso, olha aí, ó, tá vendo? Corajoso. A África não é um país, né? É um continente. A gente, quando eu faço semana de oração em colégio adventista, sempre os meninos levantam, é a Namíbia, é a África do Sul, mas por conta da mídia e daquilo que a gente assiste, né, de filmes e tudo mais, a gente criou essa imagem, né? Mas a África, ela é um continente, não é um país, né? E aqui está eu e a Poliana, esse é o país do Níger, um país que fica no oeste da África. Essa nossa família aí, vocês já conhecem já, né? Mas vai que tem alguém aí que ainda não nos conhecia, a Esté está bem diferente. Essa foto tem 1 ano e 2 meses que a gente tirou, antes da gente ir para a África do Sul, que é justamente esses 2 videozinhos. Se puder dar play nesse vídeo da esquerda, eles passam juntos aí. A Esté tem 1 ano e 6 meses, vai fazer semana que vem, né? Na outra semana. E ela já cruzou o oceano com 3 meses de idade. E essa aí é ela no avião, tomando leitinho. E a da direita, ela no bercinho, né? Que a companhia aérea geralmente coloca aí, se você chegar muito cedo no aeroporto. E aqui tem uma outra também. Pode dar o play também nesse vídeo da esquerda aí. A Esté, a gente passou 3 meses na África do Sul. E a Esté o tempo inteiro assim, ou no meu braço ali como está, ou no braço da mãe, né? A gente estava lá fazendo um curso, né, de 3 meses, e ali a gente estava aprendendo, inclusive, o idioma local, chamado Afrikaner, e a Esté ali, no braço do pai o tempo inteiro, né? A pequena já cruzou o oceano, já conhece 3 países já com 1 ano e meio. Eu fui conhecer um país quando eu tinha mais de 18 anos, né? A Esté já está deixando a gente para trás. Durante essa semana eu quero fazer um exercício com você, que a gente vai completar só no outro sábado. Imagine que nesse planeta não tem ninguém, no planeta Terra, não há nenhum habitante. E durante a semana a gente vai povoá-lo de forma equilibrada demograficamente, né? Para a gente ter uma ideia do desafio que está à nossa frente enquanto igreja, né? Enquanto cristãos, o desafio de missão. Imagine que não tem ninguém aqui. Se nós pudéssemos colocar todos os cristãos praticantes do mundo, eles caberiam naquele pedacinho, na Ásia.
Durante a semana a gente vai colocar outros grupos aqui dentro desse mapa, não falte, né, nos outros dias dessa semana de oração, mas a gente vai colocar os outros grupos religiosos aqui dentro desse mapa para você descobrir um pouquinho do nosso desafio. Se o pessoal do som, Fábio, só se puder não compartilhar essa parte com a transmissão, não sei se é possível, acho que sim, né? Mas, ok, maravilha. Só essa parte para não compartilhar por questões de segurança mesmo. Mas o Níger é um país do oeste da África, esse país verdinho que você está vendo na tela, é um país com 23 milhões de habitantes, mais de 1.200.000 quilômetros quadrados, e 70% desse país está dentro, em cima do deserto do Saara. Então, vocês podem imaginar o clima, né? Lá na África do Sul, a gente pegou -2, -5, né? Porque a gente foi no inverno. Na África na África Oeste, né? No Níger, no verãozão mesmo, 45, assim, mole. É um calor bem seco, né? Então, o que faz com que a gente suporte um pouco mais fácil, né? Não é um calor tão úmido, mas é tenso. 70% dele está dentro do deserto do Saara. O idioma lá é o francês, mas cada micro-região do país fala um dialeto diferente por conta da tribo que está ali, né? Então, são 16 dialetos diferentes. Você cruza uma fronteira, tem outro dialeto, né? Então, falar francês lá nem era tanta vantagem. Geralmente, quando eu pregava no francês, tinha uma tradução para um dialeto, e às vezes para um outro dialeto, né? Então, tinha que correr aí 2 traduções para chegar a mensagem no final. Como que a gente garante que a mensagem chega lá íntegra? Não tem como garantir, é só o Espírito Santo mesmo. Mas nós vivemos muitos milagres lá que você vai descobrir durante essa semana também. Essa aqui é eu e a Poliana lá na sede da missão, né? Lá, 98,6% da população é muçulmana. Imagine, de cada 100 habitantes, quase 99 deles são muçulmanos. E esses que sobram, 0,4% apenas são cristãos. Pensa bem, são 23 milhões de habitantes, 0,4%, mais ou menos uns 60 mil cristãos. Quantos adventistas vocês acham que tem lá? Dá um chute aí. Uns 100, 200, 300. Quando o pastor Davi chegou lá, o pastor Davi Tavares, que o pastor Lamarques comentou que foi colega de turma, né? Quando ele chegou ali, havia 80 adventistas. Sendo que desses 80, 50 frequentavam uma igreja que era a igreja internacional, a igreja da capital. Ou seja, 50 deles nem eram de lá. Nós tínhamos 30 aí nativos mesmo, né? E, para a honra e glória de Deus, o pastor Davi foi para lá em 2015, nós chegamos em 2017, ficamos 2 anos lá. Hoje, no Níger, já passou 2 presidentes depois do pastor Davi, né? E hoje, no Níger, nós temos mais de 2.000 adventistas, amém? Você vai conhecer os milagres que nós vivemos lá durante essa semana aqui. Não sei se você sabe, mas 90% dos cristãos mortos por sua fé estão na África, no continente africano. A gente muitas vezes se concentra muito no Oriente Médio, é verdade, né? Ali eles são bem mais barulhentos, digamos assim, os ataques são mais sangrentos, né? Mas a maior parte dos cristãos que morrem por sua fé, eles morrem no Níger. 2 meses antes do nosso amigo pastor Davi chegar lá no Níger, eles queimaram 45 igrejas. Essa aqui é uma das igrejas, não é adventista essa. Nenhuma adventista foi queimada, até porque a gente tinha 2 igrejas e uma era em frente ao exército, né? Então não compensava aí para os terroristas queimarem a igreja adventista. Mas 45 igrejas foram queimadas naquela época da charge daquele jornal francês. Não sei se você vai lembrar, né? Teve aquela charge bem de mau gosto lá, e teve reverberações por todo o mundo islâmico, né? E o Níger sofreu com isso também. Esse aqui é o pastor Davi, segurando uma cápsula aí de uma bala após um ataque que esse homem, que era um dos nossos obreiros evangelísticos lá, ele sofreu, né? A cidade de Aya, se eu não me engano, a cidade de Airu. E aí ele estava no meio desse ataque e voltou para a capital correndo e trouxe para nós uma lembrança desse ataque. E até hoje a gente nunca mais voltou nessa cidade. A igreja nunca mais fez nada lá, porque não é possível, não é recomendado, né? Cadê os bravadores? Tem os bravadores aí? Opa! Nós abrimos vários clubes de bravador lá. E a gente, em 2017, a gente fez um campuri com todos os desbravadores jovens e aventureiros do país.
Chuta quantas pessoas a gente juntou? 50 mil? Meu Senhor da glória. Nós juntamos um tantão de 123 jovens, desbravadores e aventureiros nesse Campuri. E essa é uma foto que os militares, a gente tinha escolta armada durante todo o Campuri, né? Quando a gente ia fazer batismo, era comum, o pastor está batizando ali e um cara com a metralhadora do lado. Era a coisa mais comum, porque a gente tinha essa necessidade de escolta, né? E eles aí fizeram a nossa segurança durante esses dias de Campuri. Lá é diferente, né? São 8 dias de Campuri, imagine que loucura. E eles pediram para tirar essa foto, né? Porque gostaram da roupa, né? Do uniforme de galo, da farda, e pediram para tirar essa foto aí. Com essas armas não tinha como negar, né? O pedido para tirar a foto. E eles não só pediram para tirar foto, mas pediram para revelar a foto e entregar para ele. Eu falei, com certeza vai vender a gente em algum... até numa moldura. E a gente fez isso. Eu voltei para a capital, imprimi a foto e levei de volta lá para eles e estou vivo, né? Então não aconteceu nada lá. Esse senhor aqui, eu não o conhecia, essa foto é bem ruim, porque não há fotos mesmo dele. Ele é um padre católico. Tem muitos casos de sequestro lá, né? Não vou mencionar o nome dele, mas ele foi sequestrado em 2018 e liberto em março deste ano. Nunca um pastor adventista já foi sequestrado, né, no continente, mas brasileiro não, né? Brasileiro, geralmente, quando fala Neymar, Pelé, abre todas as portas, sem brincadeira. É algo impressionante. E eles acham que o Maradona também é do Brasil, né? Então, dá tudo certo, dá tudo certo. Maradona, claro, brasileiro, raiz ali de Santos. Mas a gente convive com essa realidade lá, né? Os brasileiros são... É um perfil muito positivo assim, de missionário, né? O latino-americano, na verdade, é um perfil muito bom para o campo missionário, porque a gente se adapta a tudo, a gente não costuma reclamar de muita coisa, né? E a gente é bem versátil também, né? Veja se esse vídeo passa, se não passar, tudo bem. E se passar, pode pôr bem baixinho o áudio aí. Eu fiz uma amizade lá, que ele não é muçulmano, não é cristão nem nada, ele era um militar. E esse era o tipo de vídeo que ele me mandava, né? William, estou aqui no meio de um confronto contra os jihadistas, né? Que é um grupo, uma classificação extremista aí, da religião islâmica. E esse era um ataque na fronteira com o Burkina Faso, local que a gente frequentou inúmeras vezes. Boa parte do que você vai ver essa semana é nessa região aí, né? Mas Deus nos protegeu lá. Passamos muitos perrengues, né? Mas Deus nos protegeu, né? Graças à sua glória aí. Mas é isso, se você quer continuar descobrindo um pouco mais dessas histórias, desse testemunho, vem aí nos outros dias da nossa semana, ok? Vamos abrir a palavra de Deus então agora no livro de João, João capítulo 10. João capítulo 10. Aqui nós temos a base aí para a nossa semana, né? Nós vamos falar sobre vários aspectos da vida cristã, vários aspectos do viver cristão, e a gente começa com essa que é a nossa base, né? João capítulo 10. Abra aí, João 10. Vamos ler o verso 10, mas deixe sua Bíblia aberta, que a gente vai passear aí em algumas partes deste capítulo. Encontraram aí? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela bênção, pelo dia que nós pudemos ter a oportunidade de vir à sua casa. E nós pedimos, Senhor, que o mesmo Espírito que inspirou os profetas possa nos iluminar, para que a gente compreenda aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa manhã. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse é um verso muito conhecido, né? Mas leia comigo aí. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí eu quero começar essa mensagem já te fazendo uma pergunta. O que é uma vida abundante? O que seria essa vida em abundância que a palavra de Deus fala? O que seria essa tal vida que vale a pena ser vivida, que os filósofos tanto falam, né? Os filósofos discordam em muitas coisas, mas uma coisa que todos eles buscam é o sentido para a vida. Que vida seria essa? A vida que vale a pena ser vivida. A gente estudava muito na faculdade, né? Quem estudou com o professor Renato Garibaldi, da aula de comunicação, com certeza vai se lembrar da eudaimonia, né? Que vida é essa? Qual é esta vida que vale a pena ser vivida? Fui procurar no dicionário e a palavra vida no dicionário tem um significado bem interessante. Diz assim: vida
é o tempo que um ser existe. Vida é existir, vida é ter uma ocupação, ter uma profissão. Mas será que vida é só isso? Será que vida se resume ao tempo que a gente existe? A ter uma profissão, a ter uma ocupação? O que seria essa vida? Onde encontrar essa vida? Que tipo de vida é essa? Tem um cientista chamado Carl Sagan. Ele ficou muito famoso por procurar vida em outro planeta. E ele falava que se a Terra é o único planeta que tem vida, o universo inteiro é um grande desperdício de espaço. E aí, nessa busca dele por vida em outro planeta, uma vez um repórter, um jornalista, perguntou para ele: por que você insiste tanto em procurar vida em outro lugar? E a resposta dele foi intrigante. Ele disse assim: eu procuro vida em outro planeta para que eles nos ensinem a viver. E, de fato, muitos de nós desaprendemos a como viver. Muitos de nós colocamos a nossa vida no automático, e quando um momento como a pandemia nos obrigou a tirar a vida do automático, né, voltar para o manual à força, né, foi o que aconteceu, muitos de nós não soubemos como viver. E aí tem consequências psicológicas e psiquiátricas até hoje, né? Muitos de nós não sabemos mais como viver, como manejar esse instrumento chamado vida. Mas o fato é que, há quase 2000 anos, a própria vida veio ao mundo para nos ensinar a viver. E são essas lições que a gente vai conversar nesse momento aqui. Veja, antes do capítulo 10, aqui no capítulo 9, a gente não vai ler agora, mas Jesus ele se encontra com os fariseus. Não sei se você se lembra, mas todo momento que Jesus se encontrava com os fariseus, dava algum BO. Sempre. Era algum embate, era alguma discussão. E aqui não foi diferente, né? Jesus se encontra com o cego de nascença. E aí os discípulos ficam: e aí? Será quem foi que pecou? Foi ele? Foi os pais? E Jesus fala: não, essa doença isso não tem nada a ver com o pecado. É para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele. Era um sábado. Jesus curou esse homem, fez o barro ali, colocou nos olhos. Ele se lavou no tanque de Siloé e voltou a enxergar. Essa vida nova que esse homem recebe incomodou muito, profundamente, ao ponto deles começarem a perguntar: quem foi que fez isso? Foi Jesus. Mas quem é esse Jesus aí que fez isso no sábado? Pode ser de Deus. Olha, se ele é de Deus eu não sei, mas se ele não fosse de Deus ele não poderia ter feito isso. Até que os fariseus falam: você, nascido todo em pecado, quer me ensinar agora o que é pecado ou não, quem é de Deus e quem não é de Deus. E com esse pano de fundo, nós vemos as cenas desse episódio acontecendo. Leia comigo aí o verso 1. O verso 1 nos diz assim, do capítulo 10, né? João 10, 1. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Muito interessante que a figura do pastor é utilizada em muitos momentos na Bíblia, né? No Antigo Testamento, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou eu não sinto falta de nada, né? E aqui, mais uma vez, é usar essa figura do pastor. Aquele que é o pastor, ele entra pela porta. O salteador pula o muro, né? No Oriente Médio, nessa época, e até hoje em alguns locais do Oriente Médio, inclusive na África, é muito comum que haja apriscos públicos. Apriscos que são colocados ali no centro da cidade, e você, que é um pastor, pode trazer as suas ovelhas e colocar as suas ovelhas em algo parecido como uma vaga. Como se fosse uma vaga de estacionamento, né? Então era normal, um local bem grande como esse aqui, e várias vagas assim, onde você podia estacionar suas ovelhas, né? E aí você saía, e quando você voltava, você podia pegar suas ovelhas. O porteiro só abria a porta para o pastor. E é interessante que quando tinha vários apriscos, né? Aqui tipo as classes da Escola Sabatina, né? Quando o pastor chegava, ele chegava daqui, o rebanho dele estava lá no fundo. Ele chamava as ovelhas, aquelas ovelhas vinham. Essas aqui não. E as daqui também não.
porque elas reconheciam a voz do pastor, né? Mas esse era o tipo de aprisco que havia no centro da cidade. Mas aí a história continua. A gente lê aqui o verso 3, 4 e 5. No 3 diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, fazendo uma referência aqui a essa saída das ovelhas que estavam no judaísmo, né, e vindo para o rebanho do pastor, né, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E aqui eu quero fazer uma pausa, para te chamar a atenção em algo que se repete 6 vezes só nesses poucos versos. O tipo de relacionamento que o pastor tinha e tem, né, com as suas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do pastor, elas seguem a voz do pastor porque reconhecem a sua voz. Elas não seguem a voz do estranho porque não reconhecem a voz dele. Mas quando o pastor faz sair todas as que lhe pertencem, as que são suas ovelhas, elas o seguem. Por quê? Porque eles reconhecem a voz. Qual que é a ênfase que a palavra está querendo nos dar aqui, que Jesus está querendo nos dar para o tipo de relacionamento que o pastor tem com as suas ovelhas? Intimidade. Intimidade. Jesus conhecia Pedro, Jesus conhecia Simão e trocou o seu nome para Pedro. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Jesus chamou Maria pelo nome no jardim e ela reconheceu a voz de que era o mestre que estava falando. O tipo de relacionamento que Jesus quer ter com os seus filhos, com as suas ovelhas, é um relacionamento de intimidade. Um relacionamento de intimidade. Aconteceu uma história que um pastor estava com as suas ovelhas, estava com as suas indumentárias, né, de pastor, um cajado, e chegou um estranho olhando, vendo aquela coisa, né, ele chama a ovelha, vai, ele chama para um lado das ovelhas, segue, e fala, esse negócio está estranho. E foi lá conversar com esse pastor. Falou, me dá aqui sua capa, seu sapato, sua sandália, me dá aqui seu cajado, seu turbante, e deixa que eu vou chamar as suas ovelhas agora. Ele começou a chamar, e as ovelhas não seguiam. Até que uma chamada Mina, ele chamou pelo nome, e essa ovelha seguiu. E aí ele perguntou para o pastor, mas por que essa aqui me seguiu? E ele respondeu, é porque essa aqui está muito doente. E geralmente as ovelhas doentes seguem a voz de qualquer pessoa. Eu te pergunto, qual é o tipo de relacionamento que você tem tido com o seu pastor? Será que você tem esse relacionamento com Cristo, esse relacionamento que ele fala e você reconhece a sua voz, essa intimidade ao ponto de você não ouvir nenhuma outra voz que possa estar gritando ao seu redor, porque você conhece a voz do seu pastor. O relacionamento que Deus quer ter conosco, que o Mestre Jesus quer ter com você, é um relacionamento de intimidade, de proximidade, onde Ele fala e você reconhece a sua voz, reconhece o caminho que você deve andar, reconhece a vontade de Deus para a sua vida, reconhece o que você deve aceitar, o que você deve negar. Por quê? Porque você tem intimidade com o pastor. E eu te pergunto mais uma vez, como está o seu relacionamento com o pastor? Será que você tem vivido essa intimidade com ele? Será que você tem vivido essa proximidade ao ponto de você não confundir nenhuma voz? Porque você sabe bem quem é o pastor. Você sabe bem quem é o pastor. No verso 6, a história continua, e no verso 6 nós vemos que algo acontece. Diz assim, Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. E nesse momento aqui, meus amigos, eles não entenderam, né? Ficou uma confusão, não estavam entendendo o que estava acontecendo. E a sua expectativa ao ler o texto, e a minha também é, Jesus vai explicar os personagens, né? Quem é o pastor, quem é as ovelhas, quem são as ovelhas, né? Essa era a minha expectativa, ao menos, quando eu li essa passagem. E aí Jesus vem explicar agora. Vamos lá.
Como que ele explica? Verso 7. Pois Jesus lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou o pastor? Eu sou o quê? A porta das ovelhas. E aí, não sei você, mas quando eu li isso, minha mente deu uma bugada assim, né? Porque eu estava esperando ele dizer de cara: eu sou o pastor. Que aí faria sentido para mim, né? Mas ele diz: eu sou a porta. O que ele quer dizer com isso? Veja, havia um outro tipo de aprisco, que era bem mais comum, principalmente para as pessoas mais simples, do que aquele aprisco público que ficava no centro da cidade. Esse aprisco era muito usado em noites quentes, né, de verão, no meio do nada mesmo, no pasto, andando fora da cidade. Esse era um aprisco bem mais simples. Também tinha ali as divisões, as vagas, mas não tinha um muro alto como tinha esse outro. Nestes apriscos também não havia porta. E para que o pastor pudesse proteger as suas ovelhas, o próprio pastor se deitava no local onde deveria estar a porta. Então, nesse sentido, Jesus é a porta das ovelhas. E aí fica mais claro quando lá no verso 11 ele vai dizer: eu sou o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Porque literalmente para um lobo pegar ali essas ovelhas, ele tinha que literalmente passar pelo pastor. Esse é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Agora, durante o resto do capítulo e nessa história, você não vê mais ninguém questionando. Por quê? Virou a chavinha. Fez sentido. Então o Senhor é a porta das ovelhas? É o Senhor que protege, é o Senhor que comanda, é o Senhor que mostra o caminho? Os fariseus expulsaram o mendigo da sinagoga porque eles queriam acessar o reino de Deus sem passar pela porta das ovelhas, sem passar pelo Mestre Jesus. Mas Jesus, em uma atitude completamente contrária, coloca esse mendigo, agora esse homem que foi curado, não no aprisco dos judeus, mas no rebanho do pastor, no reino de Deus. E aí chega agora a parte, talvez a parte que a gente mais conhece, né? O verso 8, onde diz: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Eu sou a porta, olha isso. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é a porta das ovelhas. Ele é o caminho, ele é a possibilidade de entrar no reino do Pai. Mas ele também é o pastor, esse pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Com esse pensamento, Jesus, em João 14,6, ele não é aquele que mostra o caminho. Ele não é aquele que indica onde está a água. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Em João 6,35, Jesus não é aquele que oferece o pão, que mostra onde está o pão. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Nesse sentido, aquilo que Jesus oferece é aquilo que ele é. Isso traz uma perspectiva completamente diferente para o nosso relacionamento com Deus. Não é possível termos um relacionamento com as coisas que Deus oferece, que Jesus oferece, sem termos um relacionamento com a pessoa de Jesus. Ele não é aquele que indica o caminho, que mostra o pão, que oferece apenas a água. Ele é o caminho, ele é o pão, ele é a água. A gente não pode ter um relacionamento com as coisas que Deus oferece, com as bênçãos que Ele oferece para a nossa vida, com a mudança que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Não tem como ter um relacionamento com isso. É preciso ter um relacionamento com o Mestre, com Jesus. Que tipo de relacionamento, pastor? Esse? Relacionamento de intimidade, onde eu falo e Ele me escuta, onde Ele fala, eu reconheço a sua voz, eu sigo a sua voz, eu reconheço a sua vontade, eu reconheço o caminho que Ele quer para mim, porque eu o conheço. Eu tenho intimidade com Ele. É preciso ter um relacionamento com Jesus para então receber
aquilo que ele oferece. A palavra abundante aqui, no verso 10, ela é bem interessante. Ela vem de um grego chamado perisson. E o significado dessa partícula é singular. Vida abundante seria, a palavra abundante, né? O significado é muito, muito bem, mas além da medida, uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar e mais do que era de se antecipar. Uau! Essa é a vida que o pastor oferece. Amém? Essa é a vida que Jesus quer nos oferecer. Essa é a vida que Ele quer que a gente viva. E aqui Ele não está falando apenas da vida eterna, porque Ele fala mais para frente que há ovelhas em outros apriscos, e eu vou juntá-las para este. Tem a ver com o reino de Deus que começa na terra, tem a ver com a sua vida aqui hoje também. Tem a ver também com a sua vida hoje. Efésios 3:20 diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Essa é a vida, meu amigo, que Jesus quer te dar. A vida que você tem a oportunidade de viver. Uma vida além. Uma vida que supera as expectativas. Uma vida que supera aquilo que se antecipava, aquilo que se esperava. É a vida que Jesus pode e quer te oferecer. Mas esta vida é encontrada onde? No rebanho. Com um bom pastor. Só tem essa vida aquele que passa pela porta das ovelhas, aquele que aceita ter um relacionamento de intimidade. Como que eu faço isso? Imitando a Cristo, passando tempo com a sua palavra, estando em oração, clamando por uma experiência. A gente não pode ter nossa experiência cristã baseada em experiências apenas, né? Mas é importante que você e eu tenhamos experiências de fé com Cristo. Tenhamos experiências de respostas a orações. Tenhamos experiências de eu não sei o que fazer, eu orei, Jesus falou comigo, agora eu sei o que fazer. Precisamos disso também. O grande problema do ser humano é que ele recebe o pastor, passa pela porta, recebe o pão, bebe da água, e aí diz, muito bom, ó, delícia. Eu vou buscar sentido, propósito, fora do rebanho. No deserto, pastando no deserto sozinho. Ó, muito obrigado, o Senhor me abençoou, o Senhor mudou minha vida. Nossa, estou muito feliz, mas agora deixa que do resto eu cuido, tá? Brigadão. Mas deixa que do resto, deixa que eu dou conta. Eu já aprendi, eu sei fazer. Vida abundante, vida que transborda, vida que além só pode ser encontrada no rebanho do pastor, com a presença de Jesus. Talvez estou falando para alguém que seja adventista de berço. Eu sou adventista de berço. Isso é um grande privilégio. Mas vem com uns BOzinhos aí também. Não vem? Nossa fé muitas vezes é terceirizada. Talvez estou falando para alguém que é adventista de berço, que ainda não teve a sua experiência. Um jovem, um adolescente, que está em busca dessa fé que os pais vivem e ainda não conseguiu encontrar. Talvez estou falando para um jovem, talvez para um adulto, que pela comodidade da nossa experiência de igreja, não buscou uma experiência concreta com Cristo, não conheceu de fato essa intimidade com o bom pastor. E eu digo para você, para que você experimente essa vida que transborda, para que você experimente essa vida que a gente nem imagina que a gente pode viver, essa paz que excede, essa coisa que parece estar longe do nosso olhar, é necessário desenvolver um relacionamento de intimidade com o bom pastor. A mulher samaritana recebeu a água da vida, né? Você conhece a história. Se você provar desta água, você nunca mais terá sede. E eu gosto demais do comentário que Ellen White faz desse momento. E eu quero ler com você. Ela diz assim: Jesus não queria dar a ideia de que um único gole da água da vida bastasse ao que recebesse. Olha isso. O que experimenta o amor de Cristo anelará continuamente mais. E não busca nenhuma outra coisa. As riquezas, as honras, os prazeres do mundo não o atraem. E preste bem atenção nessa parte. O contínuo grito de sua alma é: mais de ti. Mais de ti. Jesus não queria passar a impressão para aquela mulher que apenas um gole da água da vida era necessário.
Talvez estou falando para alguém que tomou um gole dessa água da vida e falou, gente, esse negócio é legal. Mas parou por aí. Talvez estou falando para alguém que é adulto, que é jovem, que é adulto, que é mais velho, mas que está no início da sua experiência com Cristo. Meu amigo, Jesus tem uma vida em abundância para te oferecer. Mas essa vida só é encontrada quando você está dentro do rebanho com o bom pastor. Quando você desenvolve esse relacionamento de intimidade com o bom pastor. Jesus não quer te dar um gole dessa água. Ele quer te dar um gole, sim. Mas quando você provar, Ele quer que você continue, que você beba até o ponto de... A única coisa que você consegue dizer é, mais de ti. Mais, onde eu encontro mais, onde eu bebo mais, onde eu aprendo mais, onde eu cresço mais. Jesus pode e quer te dar uma vida em abundância. E durante essa semana a gente vai conversar sobre vários aspectos que envolvem essa tal da vida em abundância. Jesus quer se relacionar com você. Jesus quer te conhecer. Jesus quer que você o conheça profundamente. Que essa intimidade produza desejo de conhecer mais. Que essa intimidade produza o sentimento, eu quero ser seu, Senhor. Eu quero ser completamente seu. Eu quero ouvir a sua voz como nunca antes, como essa ovelha, que em meio ao barulho de outras ovelhas, de outros pastores, ela ouve, é Ele. Eu quero desenvolver isso, Senhor. Se esse é o seu desejo, quero te convidar para cantar essa música agora com o Ministério de Louvor, que fala sobre essa água que você deve vir beber. Mas lembre-se, Jesus não quer te dar a impressão que só um gole dessa água basta. Ele quer que você chegue ao nível do mais de ti, Senhor. Mais de ti. Eu quero mais, eu quero conhecer mais, eu quero viver mais, eu quero mais intimidade. Convido a todos para se colocarem em pé. E nós vamos cantar a música que é o tema dessa Semana Jovem, que nós vamos cantar todos os dias, Vinde às Águas. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e incline seus ouvidos, e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde
Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor não é aquele que oferece a água, não é aquele que mostra onde encontrar o pão, mas o Senhor é a água. O Senhor é o pão da vida, Pai. O Senhor é o caminho. Obrigado porque o Senhor nos possibilitou, Pai, acessarmos o reino de Deus. Nós queremos dizer nessa manhã que nós queremos, Senhor, viver essa tal vida abundante, essa vida que vale a pena ser vivida, essa vida que vai além de ter uma profissão, de ter uma ocupação, de existir, Pai. Essa vida que transborda, essa vida que é além daquilo que a gente espera, a gente antecipa, essa vida de intimidade com o Senhor. Nos ajude, Pai, para que a gente possa orar mais, buscar mais, estudar mais e termos experiências reais e concretas, Pai, de fé contigo. Abençoe essa semana de oração, que o Senhor nos traga aqui, nos anime para vir participar e abra o nosso coração, Pai, para as suas mensagens e que essas mensagens produzam efeito e transformem a nossa vida. Nos abençoe no restante deste sábado também e na Escola Sabatina que começará agora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.